Olá, Igreja Batista da Graça de Blumenau, é um prazer para nós estarmos aqui, dando seguimento às mensagens online, onde nós, diante dessa realidade que estamos vivendo, estamos necessitando fazer essas transmissões online. Mas é um prazer para mim estar aqui pela primeira vez, participando, fazendo parte deste corpo, fazendo parte desta igreja. Pastor Marcelo, até domingo passado, esteve fazendo as suas lives e a partir deste domingo, continuo eu nesse novo ministério. E é um prazer para nós estarmos aqui e também a alegria que tivemos de ver todos os irmãos empenhados na nossa chegada, e a alegria no trabalho ali, não é? E nos recebendo de braços abertos, é um prazer para nós ver isso, e também uma alegria saber que estamos em mais um desafio que o Senhor tem nos dado, mais uma etapa da nossa vida, do nosso ministério, e queremos servir da melhor maneira, como o Senhor mesmo nos dirigir, da maneira como o Senhor mesmo nos guiar. É um prazer para nós estarmos aqui. Então, como disse, dando continuidade a essas lives, né? E também, como falei, é um novo desafio para nós, como ministros da palavra, para a minha família, bem como para a igreja também. Como dissemos, o pastor Marcelo esteve nesse ministério até domingo passado. A partir desse domingo, então, nós iniciamos as nossas mensagens, o nosso ministério juntamente com os irmãos aqui. É comum mudar o pastor, o ministro, não é? Isso é comum na história, na vida da igreja, e isso acontece muito, não é? Pastores vão, pastores vêm, não é? E pastores mudam, não é? O que não muda é a realidade da vida cristã. E não sei, talvez nesses dias tenha sido provada cada vez mais esta nossa necessidade de perceber o Evangelho ou a vida cristã como de fato ela é. Não é? Muitas vezes estamos tão acostumados, não é, com a rotina normal, padronizada do dia a dia da vida cristã, que às vezes esquecemos determinadas coisas, como por exemplo o culto no lar, não é? Estamos tão acostumados domingo de manhã ou domingo à noite, irmos para a igreja naquele horário já estabelecido, né? Mas talvez com essa nova realidade da pandemia, algumas coisas se deram e tivemos que mudar, adaptar, não é? Algumas coisas. Isso vai mostrando um pouco mais da realidade da vida cristã e da necessidade que nós temos de estarmos firmes com o Senhor. E essa coisa vai também nos fazendo perceber quão difícil é perceber o Evangelho na sua essência muitas vezes, né? Paulo a Timóteo disse que nenhum soldado se envolve nos negócios desta vida, porque o seu desejo é fazer a vontade daquele que o arregimentou. Quando ele fala do cristão a Timóteo, ele fala exatamente da visão do cristão como um soldado. Quando Paulo fala aos Efésios também, ali no capítulo 6, ele vai falar da armadura cristã, né? Mostrando que a vida cristã ela é uma luta. E nós vamos perceber, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, e como já temos falado nessa pandemia, né, nesse momento singular que estamos vivendo, quão difícil muitas vezes é realmente viver a vida cristã na sua essência, ou seja, perceber aquilo que nós precisamos fazer, precisamos ser, deixando muitas vezes aquilo de que estamos acostumados, né? E realmente sem deixar o Evangelho na sua essência, mas nos readaptarmos à vida cristã, nos readaptarmos à vida da igreja, enfim. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 27 a 29. O apóstolo Paulo tem uma palavra ali bem interessante àqueles irmãos. E eu queria tirar 3 verdades que estão envolvendo ali aquelas palavras do apóstolo Paulo, que eu creio cabem bem para nós nesses dias, né? Não só para esses dias, mas para toda a nossa vida, é claro. Desde o dia que nós conhecemos a Cristo, essas palavras vão servir bem para a nossa orientação. Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao 29, vai dizer o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma,
lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vamos orar juntamente. Peço aos irmãos, fechem seus olhos e vamos pensar um pouco nessa palavra e vamos ter um tempo de oração. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelas verdades inseridas nela. Muito obrigado, Senhor, porque podemos aprender do Teu Santo Espírito através das Sagradas Escrituras que o Senhor deixou para nós. Ó Pai, o Senhor usou o Teu apóstolo, o Teu servo Paulo, para nos falar estas verdades e que elas possam estar tão vivas em nossos corações como estiveram no dia em que ele falou esta carta, essas palavras à igreja de Filipos. Ó Pai, que nesses dias que estamos vivendo de adaptação, esses dias, ó Deus, de readaptação, ou de estarmos percebendo mesmo toda a nossa fragilidade como seres humanos, mas que ainda assim o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos arautos da Tua palavra, da Tua verdade, e que esses princípios que o apóstolo Paulo fala aqui na Tua palavra possam estar em nossos corações, nas nossas mentes, e assim, ó Pai, cada dia mais nós possamos viver na prática e realmente isso venha transformar a nossa vida a cada dia. Muito obrigado, nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como disse há pouco, Paulo vai falar a Timóteo e também aos Efésios que a vida cristã é uma luta, não é? Ela não tem que ser uma luta no sentido de ser pesado, porque até 1 João na sua carta, a primeira carta, ali no capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer que os mandamentos de Cristo não são penosos, né? Nós não temos que ver a vida cristã como um pesar, como uma luta, como algo, não é, enfadonho, não é? Mas é como um soldado que ama a sua pátria, é como um soldado que ama o seu país e está ali lutando para defendê-lo com todo amor, estando pronto a dar a sua vida. Da mesma forma somos nós cristãos, né? Um dia nós fomos resgatados por Cristo, um dia Ele nos chamou para sermos seus servos, e com o maior prazer, quando nós percebemos o que é o Evangelho, percebemos a nossa indignidade, o amor de Cristo revelado na cruz do Calvário, não tem como nós não lutarmos por esse Evangelho, né? Por isso que dizemos que o Evangelho é uma luta, mas não é uma luta pesada, nós amamos esta luta, né? O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, todos vocês que estão percebendo o peso do pecado, deixem ele e venham até mim, vocês vão perceber que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, a vida com Cristo não tem que ser algo pesado, algo pesaroso, né? Algo melancólico, mas com alegria nós vivemos esta vida cristã de cada dia. E Paulo vai nos mostrar aqui alguns princípios, como falamos, eu quero separar 3 aqui, para que nós possamos viver esta vida cristã de forma tranquila, lutando, não é? Como Paulo vai dizer aqui no versículo 27, no final do versículo 27, lutando juntos pela fé evangélica. Percebam mais uma vez, Paulo traz aqui uma mensagem, uma palavra num viés militar, bélico mesmo, né? Lutando juntos pela fé evangélica, mostrando que viver a vida cristã, a fé evangélica, ela é uma luta constante de cada um de nós. E o primeiro requisito para esta batalha, que eu quero separar aqui, está no versículo 27, quando ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, é necessário que nesta luta nós vivenciemos, nós estejamos manifestando unidade, ainda que possa haver diversidade, né? Cada pessoa, cada ser humano tem a sua maneira de ver, a sua realidade, a sua educação, seus costumes. Quanto a isso, nós não podemos divergir,
Mas esta unidade, ela é bem mostrada quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele ilustra a igreja como um corpo. 1 Coríntios 12, ele vai dizer ali a respeito dos dons espirituais, capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, com relação à igreja, com relação a nós cristãos, cada um de nós constituímos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro neste corpo e cada membro tem as suas características, cada membro tem a sua especificidade, o seu jeitão, mas todos nós pertencemos a um corpo só. E por isso que Paulo está colocando esse requisito aqui, nesta luta pela fé evangélica, porque viver esta união não é fácil. Não é? A vida da igreja ela só vai ter vida de fato quando cada membro, estiver percebendo a sua realidade, a sua importância, a sua necessidade dentro do corpo. E a necessidade dele dentro do corpo e a necessidade dele do corpo também. Não é? Porque se um membro é retirado do corpo, acaba morrendo, não tem como permanecer. Portanto, é necessário que quando nós pensamos a igreja, nesses dias que estamos vivendo em especial, nós pensemos o seguinte: o quanto eu estou lutando por esta unidade. Às vezes nós pensamos que unidade pode ser um dia de domingo à tarde, nós marcamos aí, depois da escola dominical, um churrasco, e todos nós estamos juntos ali, e vamos talvez jogar um futebol juntos, vamos sentar, tomar um chimarrão, quem sabe, e vamos conversar com assuntos afins, pode ser teologia, pode ser futebol, não sei, uma tarde de irmãos ali sentando e conversando, um domingo à tarde ou num feriado, e talvez nós limitamos a ideia de união somente a isto, somente a estar juntos. Quando o apóstolo João escreve a sua carta, ele vai dizer ali, 1 de João, capítulo 1, no versículo 3, e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que João quer dizer aqui? É claro que ele está querendo comunhão uns com os outros, mas essa comunhão é baseada em quê? Quais são as características dessa comunhão? Ela tem que estar realmente estabelecida dentro de uma proximidade, não é geográfica, espacial. Estamos vivendo momentos em que realmente está sendo pedido o distanciamento social, Então não podemos ter comunhão? É isso que estamos talvez entendendo? Claro que não. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que João quer dizer é o seguinte: qual é o nosso objetivo maior? Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da igreja? O primeiro propósito da igreja, nós sabemos, é a adoração. A adoração a Deus. Qual é o seu propósito? É adorar a Deus? Amém por isso. Se o seu propósito é adorar a Deus, o meu é adorar a Deus também, amém. Estamos em comunhão, porque o nosso propósito é o mesmo que estejamos a quilômetros de distância, o nosso propósito é o mesmo. Logo, estamos em comunhão, estamos em unidade de pensamento, estamos em unidade de propósito. Quando nós olhamos, por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 19, Mateus 18, 19, há um princípio muito importante para a igreja ali, o qual não pode ser desprezado. Então, Mateus 18, 19, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Percebam a necessidade da comunhão. O princípio da comunhão é muito importante para a vida da igreja, e quando há essa concordância, e vejam que Jesus diz que se dois dentre vós sobre a terra concordarem
sobre alguma coisa pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Percebam a necessidade, o valor dessa comunhão. Não significa que essas duas pessoas pensem exatamente a mesma coisa. Pode haver divergência, pode haver diversidade de pensamentos em muitas questões. Por exemplo, questão, de louvor, questão de qual a cor da parede que vai pintar, não é? Qual a disposição dos bancos da igreja, não sabemos, não é? A gente pode divergir sobre, mas qual é o propósito maior aqui? A adoração a Deus? Então um cede de lá, outro cede de cá, talvez, e por isso que é uma luta, porque não é fácil. Esta comunhão não é uma coisa que vai ser alcançada apertando um botãozinho e tudo se resolveu. Às vezes eu preciso lutar comigo mesmo, não é? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho que lutar comigo mesmo contra os meus repentes, contra os meus desejos, contra as minhas vontades, para perceber, mas aonde está a glória? A glória é para mim, a glória é para o pastor, a glória é para aquele irmão, é para aquela irmã, para quem é a glória? Para Deus? Então eu cedo. Eu cedo e deixo. A única coisa que nós precisamos entender e perceber é que nós não podemos, claro, viver ou buscar uma união em detrimento da palavra. A palavra do Senhor é aquela que vai nos dirigir em todas as coisas, é a base para todas as nossas decisões, e qualquer que seja a decisão, mesmo que esteja em uníssono, ali os pensamentos, uniforme os pensamentos, se estiver fugindo daquilo que está estabelecido na palavra, aí então nós precisamos parar, porque a palavra do Senhor é aquela que vai nos dar a base. Mas tendo esta base, o que nós combinarmos, o que decidirmos, o Senhor vai abençoar, porque Ele mesmo nos mostrou, nos disse isso. É importante, então, irmãos, nesta caminhada, e estamos, como dissemos, estamos aqui iniciando com muito prazer esse novo ministério diferente, Geralmente o primeiro culto é um culto onde as pessoas chegam na igreja, estamos nos abraçando, o pastor está chegando, ou também o pastor está saindo, como o pastor Marcelo deixou aqui o ministério, então imagine aquele culto de despedida, depois um culto para receber o pastor, a igreja cheia, enfim, mas nada disso está acontecendo, está tudo muito diferente, mas continuamos unidos no mesmo pensamento. Não podemos pensar que a comunhão está quebrada, o Espírito Santo continua desejando trabalhar em nossas vidas, porque não é tão somente a questão de estar perto deste ou daquele, mas é a questão do meu propósito de vida. O meu propósito é a adoração a Deus, o meu propósito é servir a Cristo, o meu propósito é fazer a vontade do Senhor. Se é assim, amém, sigamos neste propósito que o Senhor tem nos dado e tem colocado para nós. Há um segundo princípio aqui que eu queria colocar também, que eu queria salientar, é não temer os adversários. Percebam que aqui no versículo 28, Paulo vai dizer: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. É claro que os adversários aqui eram pessoas, ideias, religiões, segmentos religiosos que estavam surgindo ali para contradizer o cristianismo que estava começando, que estava ali iniciando na história da humanidade. Mas eu não quero falar dos inimigos, ou dos adversários que nós possamos ter, segmentos religiosos. Eu acho que essa não é a questão, mas nós temos 3 adversários que nós precisamos prestar atenção. Mas perceba que Paulo está dizendo: e que em nada estáis intimidados. Nós temos adversários, o Senhor Jesus Cristo nunca disse que não teríamos, nós teríamos adversários, o próprio Senhor Jesus Cristo teve, os seus adversários, e Ele nunca disse que seria fácil, a vida cristã, e precisamos perceber quais são os nossos adversários. Precisamos perceber quais são eles, mas percebam que Paulo diz: em nada estar intimidado. Uma coisa é saber que nós temos adversários, temos inimigos que nesta luta da vida cristã, luta pela fé evangélica, nós vamos enfrentá-los, nós vamos vê-los a cada dia da nossa vida, mas não precisamos nos intimidar. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O Senhor Jesus Cristo disse isso, Ele já venceu
o apóstolo Paulo disse isso, né? Mostrando toda a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e Paulo também vai dizer que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mostrando que a vitória de Cristo em nós já está garantida e já nos fez assentar. A todo aquele que já recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, já está assentado nos lugares celestiais, mas isso é só uma questão de tempo, né? Vai chegar um momento em que nós vamos estar lá na glória eterna, quem dera seja hoje, né, que o Senhor Jesus Cristo retornará e levará consigo a sua igreja. Mas até que isto aconteça, esses adversários vão estar conosco. Mas percebo, mais uma vez salientando, não devemos temer os adversários. Quantas pessoas muitas vezes deixam de realizar a obra do Senhor, deixam de fazer, de ser usados por Deus, por medo dos adversários. Não são poucas vezes que a gente pede: irmão, você não quer dirigir o culto hoje, né? Não, pastor, depois eu até quero conversar com o senhor porque eu pequei, então eu não posso dirigir. Rapaz, se você pecou, né? Então só dobra esse joelho e peça perdão e embora trabalhar, embora servir, não é? Se você fez alguma coisa que que você julga não estar de acordo, dobra esse joelho, chora diante de Deus e aí você alcança a vitória. Eu sei que parece muito simples, não é? Mas na verdade é assim que é. Não é simplório, mas é uma coisa simples, sim. É só nós chegarmos diante de Deus, reconhecendo o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado e estar pronto, né, para o problema. É que podemos estar, na verdade, permitindo que os nossos adversários, que os nossos inimigos se sobressaiam sobre nós e acabar nos impedindo, alcançando de fato o seu propósito, que é nos impedir de sermos usados por Deus. Agora, percebam, e exatamente a esse ponto, não estar intimidados pelos adversários não significa subestimar os nossos adversários, né? Uma coisa é você não se intimidar diante deles, outra coisa é subestimá-los. Nós vamos falar sobre os nossos inimigos quais são, mas eu queria, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo fala ali àqueles irmãos uma coisa interessante. Paulo vinha falando a respeito de disciplina na igreja, né, um problema muito sério que aconteceu, que ele narra lá no primeiro capítulo, um pecado que estava acontecendo na igreja, e Paulo pede para que eles tratassem aquele pecado. E aqui no capítulo 2, no versículo 11, no capítulo 2 ele vai tratar essa coisa e vai mostrar, né, que aquele irmão que estava em pecado na primeira carta, ele se retratou, estava querendo se reconciliar com a igreja, né? E no versículo 11 ele fecha a ideia dizendo assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, nós não podemos ignorar os desígnios, os intentos de Satanás. Nós não podemos achar que estamos vivendo uma luta cristã, uma luta evangélica, que nós estamos vivendo a vida da igreja, não é? Praticando o reino de Cristo aqui na terra, e achar que Satanás está tranquilo ali, não é? Sem querer nos atacar. Não, isso não existe. Satanás está em todo o tempo, não é? Ao nosso derredor, como Pedro vai dizer, né? Rugindo como leão, buscando alguém para devorar. Isso é um fato bíblico e, como nós cremos na palavra, não tem como nós fugirmos disso. Portanto, quando falamos o apóstolo Paulo está dizendo de não ser intimidado, não nos intimidarmos pelos adversários, não significa que devemos subestimá-los ou ignorá-los. Não, eles existem, estão aí e precisam ser combatidos. Tá, pastor, então quais são esses adversários? Creio que nós já sabemos, né? Carne e o diabo e o mundo, né? A nossa carne é o diabo e o próprio mundo. Gálatas 5, 16 e 17 vai falar bem claro desta verdade da nossa carne, do que nós somos, e percebam que luta terrível é essa que nós vivemos a cada dia, porque a carne fala de nós mesmos, até que nós estejamos livres deste corpo, desta carne, nós vamos lutar contra o nosso pecado, contra os nossos desejos. Gálatas 5, 16 e 17, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis
a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quantas lutas eu tenho, quantas lutas você tem, quantas lutas a igreja tem, simplesmente porque muitas vezes nós não conseguimos compreender que nós mesmos somos os nossos próprios inimigos. Os nossos inimigos não é meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, não é o meu irmão, não é o meu pastor, não é aquele irmão, não é? Sou eu mesmo. Que pessoas têm deficiências, têm fraquezas, eu tenho, você tem, cada um de nós temos, né? Mas Satanás sabe disso e ele usa a nossa carne e os nossos próprios desejos mesmo, né? Nossas próprias manias muitas vezes se elevam, se realçam para que nós permitamos que este adversário tão ferrenho, tão tenaz, que luta conosco mesmo, para que não façamos a vontade do Senhor, como lemos ali em Gálatas, ele se manifeste, nos impedindo de viver a vida cristã e de lutar e de vencer as vitórias diárias da vida cristã. Portanto, a carne é esse primeiro inimigo que nós temos que combater e que está em nós mesmos, que precisamos viver com ele durante todo o tempo. O segundo inimigo, então, seria o próprio Satanás, né? 1 de Pedro, capítulo 5, do verso 8 a 10, nós já falamos, né? Já citamos esse texto aqui. 1 de Pedro, capítulo 5, do verso 8 ao verso 10, diz ali: sede sóbrios e vigilantes. Percebam que Pedro inicia com estas palavras, né, de atenção, né? Pedro chama a atenção nossa aqui para nós estarmos ligados no sentido de perceber o contexto no que nós estamos vivendo. E ele diz ali: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Percebam que o versículo 10, então, Pedro vai dizer: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, nós temos um segundo inimigo, o próprio Satanás, que nós não vemos, né? Ninguém sabe qual é a sua figura, o seu semblante, mas pela fé na palavra do Senhor e pelas nossas experiências nós podemos perceber o quanto que Satanás trabalha para nos impedir. Ele anda em derredor de cada um de nós, de cada cristão, rugindo, procurando alguém para devorar, alguém para impedir de desenvolver a sua vida cristã e a igreja de estar realizando o seu propósito. Dessa forma, então, nós temos esse segundo adversário, esse segundo inimigo, que não podemos ignorá-lo, não é? Como Paulo falou aos Coríntios lá, e nós, né, já conversamos, esse segundo adversário, o próprio Satanás, como disse, nós não vemos, não sabemos como ele é, mas sabemos que ele é real. E nós podemos sentir essa opressão. Nós não vamos olhar, né, outros textos que possam falar da sua realidade, mas nós já sabemos disso. E quantas coisas acontecem no seio da igreja, né, que nós podemos pensar e perceber, não pode ser outra coisa, senão a ação do inimigo, não é? São muitas vezes ofensas gratuitas, sem que a igreja tenha feito nada, sem que a igreja tenha tido nenhum tipo de ação para receber aquela reação, né? São perseguições, são rejeições ao Evangelho. Percebam, por exemplo, se o mundo todo fosse aderisse ao cristianismo, imagine se toda a cidade, vamos limitar, se toda a cidade de Blumenau se limitasse a viver o cristianismo. Mas quando falamos do cristianismo, estamos falando do cristianismo puro, simples, verdadeiro, não é? Que beleza seria, não é? Os nossos jovens seriam jovens saudáveis, sem drogas, sem prostituição, sem gravidez na adolescência. É claro que, mas isso acontece também entre jovens evangélicos. Pode acontecer por causa do pecado,
Mas quando isso acontece com um jovem cristão, o que ele faz? Ele reconhece seu pecado e ele se retrata diante do Senhor, não é? Mas isso não está sendo colocado como uma coisa normal, comum, né? Ou bela, até bonita de se fazer. Bebidas, né? Final de semana, muitos jovens estão se drogando, bebendo, saindo da sua realidade, né? Da sua sobriedade, para viver alguma coisa que está todo mundo dizendo, propagando, não é? Que são as bebidas alcoólicas. Enfim, se todos vivessem o cristianismo, que bênção seria. Os pais teriam o controle, ou pelo menos teriam a responsabilidade de não provocar os filhos à ira, né? Os filhos iriam respeitar e amar os seus pais, ou pelo menos iriam buscar, teriam esse princípio orientador, norteador para a sua vida. Teríamos uma sociedade mais tranquila, teríamos uma cidade, né, mais regrada no sentido, e também mais promissora no sentido de trabalhar, de realizar, de desenvolver, tanto intelectualmente, profissionalmente, não é? Mas por que não aceitamos isso? Por que toda Blumenau, por exemplo, não se converte ao cristianismo se é algo tão bom, tão proveitoso? Se é uma fé que vai trazer bênçãos e proveitos, benefícios para nós mesmos, para mim, para minha família, para os meus filhos. Por quê? Com certeza, é porque Satanás, como Paulo vai dizer aos Coríntios, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Só essa rejeição já mostra o quanto que Satanás está ativo no nosso dia. Muito pelo contrário, o que nós vamos ver são chacotas, são palavras que vão trabalhar para aquele que está indo à igreja, aquele que está observando a palavra do Senhor, buscando viver uma vida cristã de forma bíblica, este seja colocado como alguém retrógrado, como alguém quadrado, alguém que não é descolado, que está, não é, totalmente fora do contexto atual, moderno, enfim. Como nós podemos colocar isso? E os problemas seguem os mesmos. Os problemas da sociedade seguem os mesmos, né? Então, nós só podemos compreender que esta coisa é uma ação espiritual contra o próprio Evangelho, o próprio poder do Evangelho, para que, de fato, a luz do próprio Evangelho não resplandeça na mente dos incrédulos. Portanto, nós temos então como os nossos inimigos nós mesmos, a nossa carne. Nós temos como inimigo o próprio diabo, Satanás, mas nós temos também um terceiro inimigo que o apóstolo João vai dizer na sua carta, no capítulo 2, também é um texto bem conhecido de nós todos, 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, e ele diz ali: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Percebam que uma coisa está ligada com a outra. Nós temos o nosso inimigo, carne, primeiro, que Satanás usa a nossa carne para nos desviar da fé. E nós temos também o mundo. Satanás usa o mundo para também nos desviar da fé. Quando o Senhor Jesus conta a parábola do semeador e ele joga a semente, tem uma à beira da estrada, outra caiu em solo rochoso e a outra caiu entre os espinhos. E depois o Senhor Jesus Cristo vai explicar que os espinhos são os cuidados do mundo, ou seja, a pessoa ouve a mensagem, mas os cuidados do mundo, não é, que o próprio Satanás usa, e João, eu fechei aqui, mas eu vou ler de novo aqui, 1 João 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede
do mundo. Ou seja, quando o semeador joga aquela semente entre os espinhos e os cuidados do mundo, ou seja, aquilo que eu vejo lá no mundo, aquilo que eu vejo lá fora, né, que parece que é tão... Nós temos uma coelhinha, né, nós trouxemos, até há pouco fiz um cercadinho para ela, mas ela é interessante, porque parece que ela nunca está contente com onde a gente coloca ela, né? Se você coloca ela num lugarzinho ali com grama, parece que ela está sempre querendo fugir do cercadinho. Tem grama ali, tem comida, tem água, tem tudo, mas ela está sempre querendo fugir do cercadinho. Ela está agora, até quando vai se segurar e se manter lá, não sabemos, né? Mas a gente trata com carinho, mas ela está sempre querendo fugir, não é? Daquele cercadinho. E o cercadinho nem sempre é tão pequeno, a gente procura fazer o máximo possível, né? Dar o máximo de espaço possível, né? Não dá para alugar uma chácara para a coelhinha, não é? Mas a gente tenta fazer o melhor para ela, mas enfim, ela está sempre querendo fugir. Quando nós olhamos para o mundo e percebemos as coisas que lá tem, e nós desejamos, como o filho pródigo, né, gastar tudo aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus, Paulo em Efésios vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aí o Senhor com isso vai nos dar talentos, vai nos dar bênçãos, vai nos dar qualidades para que nós os usemos para a sua honra e para a sua glória. E aí está uma luta muito grande, porque quando talvez quantas pessoas famosas começaram a sua vida na igreja e descobriram que tinham uma voz muito bonita. Elvis Presley, talvez, se não me engano, Whitney Houston também, lá no coral da igreja, cantando, então se destacou, né, com a sua voz, e de repente alguém talvez sugeriu, olha, você pode gravar um CD, não é? E aí, então, eles começaram a gravar um CD e começou talvez a ganhar dinheiro até, né? E começaram as insinuações, não, olha, quem sabe você pode gravar um CD e alcançar um público maior, quem sabe você grava um CD pop, né? E daí essas pessoas então começam, e quando você vai ver o final da vida delas, totalmente sem Deus, pelo menos visivelmente do que a gente sabe, não é? A gente não tem conhecimento do que está se passando no coração e na vida da pessoa ali, na sua intimidade, talvez dela com Deus, não é? No momento da sua morte, mas o que nos é passado é que morreram de overdose, se enforcaram, se suicidaram, enfim, né, de outra forma, não é? Mas começaram lá na igreja, começaram lá no coro da igreja, mas a visão que tiveram do mundo, aquilo que o mundo propôs para eles, seduziu. Deu a eles aquele desejo, eu quero fugir desse cercadinho, que nem a nossa coelhinha, eu quero ir embora, eu quero fugir, eu quero algo a mais, eu quero desejar, eu desejo algo a mais, ter algo a mais. O mundo faz isso. Essa concupiscência, a palavra concupiscência, ela não é necessariamente ruim. Diz respeito a palavra, significa um desejo muito forte. Não tem que ser, nós podemos ter um desejo muito forte por Cristo. Nós podemos ter um desejo muito forte pelas coisas, pelo reino de Deus. Desejar ardentemente, né, a palavra do Senhor, como Pedro mesmo vai dizer, né? Mas geralmente essa palavra concupiscência é colocada no sentido negativo. Então, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas que estão no mundo, no que nós vemos e desejamos e parece que é impossível dizer não. É um outro inimigo com o qual nós temos que lutar. Então, percebam a nossa própria carne, o próprio Satanás, que usa tanto a carne quanto o mundo para nos fazer cair e nos impedir de viver a vida cristã. Tudo isso são lutas pelas quais nós temos que passar. Mas nem a carne, nem Satanás e nem o mundo podem impedir a obra do Senhor em nossos corações. Quando Paulo fala aos Gálatas, ele diz, antes andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Nós podemos vencer a nossa carne,
Nós não precisamos, nós não podemos subestimar ou ignorar o poder da carne, mas nós não precisamos nos intimidar, porque o Senhor nos diz, na sua palavra, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Em 1 de Pedro, então, capítulo 5, nós já lemos, nós temos ali verso 8 e 10. No versículo 10, então, quando nós estivermos sendo tentados por Satanás, pelo diabo, nosso adversário, verso 9 e 10, a palavra do Senhor vai dizer: resistirem firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por isso nós não precisamos temer ou nos intimidar diante de Satanás, basta apenas que nós mantenhamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E o Senhor, como diz aqui, Ele vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E o mundo, 1 de João 5, capítulo 2, 1 de João 2, no versículo 17, diz ali, mas o mundo é muito sedutor, não é? Então, João vai dizer, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que permaneçamos eternamente, então, lutando contra o mundo, contra a carne e contra Satanás, fazendo a vontade do nosso Deus. Não temendo os nossos adversários, mas lutando contra eles a cada dia da nossa vida. Portanto, união na luta e não temer os adversários. Compreender que há esses adversários, não ignorá-los ou subestimá-los, mas não temê-los, porque o Senhor mesmo diz que eles estão aí, mas Ele também nos dá a receita para nós vencê-los. E o terceiro requisito que eu quero salientar aqui, para nós terminarmos o nosso momento, é compreender a graça de sofrer por Cristo. No versículo 29, Paulo vai dizer o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. É gostoso quando nós lemos Efésios 2:8, né? 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Muito gostoso esse texto que fala que nós fomos salvos pela graça. Isso é gostoso de fato. Mas o que significa a graça? Qual é a abrangência da graça na nossa vida? Se nós perguntarmos o que é graça, é claro que nós vamos responder, graça é um favor não merecido, é isso que nós vamos responder, né? Mas eu queria ler um texto com os irmãos que eu particularmente não entendo, né? Se algum dia alguém conseguir me explicar, pode me explicar, que eu até hoje não consegui entender esse texto, e está em Atos capítulo 5, versículo 41. Vamos ler o versículo 40 e o 41. Atos capítulo 5, verso 40 e 41. Chamando os apóstolos tinham sido presos por pregarem o evangelho. Ok? Aqui eles estavam presos porque estavam na praça pregando o evangelho, então prenderam ele porque ali os fariseus estavam, o sinédrio estava enlouquecido com a nova doutrina, a doutrina de Cristo. Então, versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, felizes por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Por quantas vezes nós lutamos porque eu acho que eu sou digno de alcançar esta posição. Eu sou digno de ter esta honraria. Eu sou digno de ter o seu aplauso. Eu sou digno de ter o seu louvor. Eu sou digno de ter o seu compartilhamento na minha live quando eu pregar. Não é? Perceba que não tinha nada desse negócio aqui.
eles ficaram felizes porque eles se consideraram dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Ou seja, nem de sofrer por Cristo eles se consideravam dignos. Às vezes nós lutamos, brigamos, porque nós não recebemos as bênçãos que deveríamos receber. Não recebemos aquele salário, aquele emprego, aquele carro, aquela casa. Enfim, nós não recebemos a resposta que eu esperava receber. Porque aquilo para mim seria um benefício, aquela coisa para mim iria resolver um problema, aquela coisa para mim iria tornar talvez a minha vida mais fácil, mais tranquila. E não estou dizendo isso porque eu não penso assim, não. É o problema da igreja de hoje, eu penso. Mas pensam, o que era a igreja primitiva? Aqueles irmãos, aqueles apóstolos, eles não se consideravam dignos nem mesmo de sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo era uma honra para eles. E tudo isso está envolvido na ideia de graça. A graça não é somente relacionada, não está tão somente relacionada à salvação. Ela não é específica ou limitada à ideia de salvação. Olha, Cristo sofreu, Cristo morreu, Ele manifestou a sua graça para salvar você. Ok, amém, claro que é por isso, sim, a ideia de graça está envolvida aí, claro que sim, mas não somente isso. Quando eu sofro por Cristo, quando eu sofro afrontas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, isso é uma graça. Talvez na teologia atual, se você estiver sofrendo, alguma coisa, é demônio, né? Alguma coisa não está legal contigo, você precisa orar mais, crente não pode sofrer, não é? É claro que essa não é a verdade, essa não é a verdade bíblica, não é? Nós não estamos por aí buscando o sofrimento, né? Não é isto. Mas no momento em que nós começarmos a viver de forma piedosa, e Paulo vai dizer isso, todos que querem viver de forma piedosa sofrerão perseguição, né? Isso é um fato bíblico. E também carta de Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, vai dizer ali: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ok? A graça de Deus se manifestou salvadora. Muito bom, mas ela continua, o texto segue, versículo 12, educando-nos, essa mesma graça não só nos salva, mas ela também vai nos educar. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esta educação, muitas vezes, não é tão gostosa, não é tão prazerosa, mas ela é necessária. Mas tudo isso está envolvendo a ideia de graça. Mais uma vez aqui, entendemos e percebemos o grande valor de entendermos a vida cristã como sendo esta luta. Não somente benefícios, não somente bênçãos, porque nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como já citamos. Mas aqui, Paulo, na carta aos Filipenses, está mostrando para nós, está trazendo para nós esta ideia de luta constante. Uma luta com prazer, é uma luta com amor, é uma luta com propósito. Como dissemos, assim como um soldado sai da sua terra e vai para uma terra distante para lutar pelo seu país, lutar pela soberania do seu país, né? Ele faz isso com prazer, faz isso com amor. Da mesma forma, cada cristão, da mesma forma, cada igreja deve pensar na vida cristã como sendo esta luta. E esta luta começa comigo, com a minha carne, comigo mesmo, né? Entendendo que Satanás, então, usa essa carne e ele também usa o mundo para nos fazer fugir dos propósitos de Deus para a nossa vida. E compreendendo que muitas vezes quando nós estamos sofrendo ou passando por alguma necessidade ou alguns momentos de provação, não significa que há um erro exatamente. Significa que Deus está nos provando, Deus está nos ensinando e pela sua graça Ele está nos educando. Permaneçamos firmes para que nós possamos continuar fazendo a vontade do Senhor. O nosso desejo
é que cresçamos juntos, continuemos crescendo juntos para a honra e glória do nosso Deus. Agradecemos a pessoa do pastor Marcelo, que esteve aqui durante todo esse tempo, orientando, ensinando como pastor nesse ministério, não é? E que Deus nos dê a sua graça para continuar fazendo esse trabalho, para continuar realizando esse ministério juntamente com cada irmão desta igreja, e que cheguem outros, outras almas reconhecendo a Cristo como Salvador, que nós juntos possamos ser edificados, vivendo esta união, esta unidade da igreja e lutando juntos pela fé evangélica para que o nosso Deus seja glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez e assim encerramos o nosso tempo aqui. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Mais uma vez te agradecemos e que possamos, ó Pai, viver esta unidade que o apóstolo Paulo fala ali aos Filipenses. Sabemos que essa unidade pode ser abalada pelos adversários que nós temos, que são a nossa carne, o próprio Satanás e também o mundo, mas que possamos entender que o Senhor morreu por nós e o Senhor já venceu na cruz por nós todas as nossas batalhas. Basta apenas que nós entendamos que vivemos pela Tua graça, vivemos, ó Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, que até mesmo os sofrimentos provêm do Senhor para nos educar, para nos ensinar, para que nós possamos servir mais e melhor ao Senhor. Abençoa-nos a nós aqui, a esta igreja, a cada um de nós, para que o Senhor nos dê a Tua direção, a Tua orientação e assim, ó Pai, possamos realizar a Tua obra, ou continuar realizando a Tua obra aqui neste lugar. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.